寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, senhoras e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? E então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, a teoria de hoje é: e se os senhores da guerra tivessem conseguido expulsar os japoneses da China? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Só dando um breve contexto, os senhores da guerra na China eram, obviamente, generais locais, senhores da guerra, soldados aí, que controlavam províncias, estados, ou às vezes até mesmo micro lugares, sabe? Tipo, questão de, sei lá, controlar metade de um estado, ou então menos da metade, enfim. E muitos senhores da guerra também no mesmo estado. E então, eles começaram basicamente desde 1913, quando o Yuan Shikai estava no poder. E eles foram indo aí até mais ou menos 1926, 27. Aí deu uma diminuída brusca, porque a grande maioria se juntou com o Kuomintang ou com os comunistas, e alguns ainda mantiveram aí suas autonomias. Mas depois disso, e sem contar que cada senhor da guerra às vezes era sustentado aí por alguma potência: Inglaterra, França, Japão, União Soviética, enfim, eram diversos. Então, era algo desigual, não era um exército basicamente unificado, planificado. Tinha senhor da guerra que contratava mercenários e bandidos e os caras não tinham nem o que comer. E já tinha outros que tinham um armamento de linha, já tinham um exército com disciplina, bem alimentados, bem vestidos, enfim, e bem organizados. Mas, eles não chegaram aí a prosperar durante a Segunda Guerra Mundial. Mas como é que seria se os senhores da guerra tivessem expulsado os japoneses em vez do Kuomintang e dos comunistas? E é isso que nós vamos ver na teoria de hoje. E bem, vamos lá, já vamos começar aí da Segunda Guerra Sino-Japonesa. O início nós não mudamos nada, porém, vamos alterar que os senhores da guerra que estavam sendo sustentados pelo Japão, eles ainda vão continuar sendo sustentados pelo Japão. Aí, em 1940, 41 por aí eles vão começar a trocar de lado. E qual seria o primeiro lugar onde eles iriam atacar? Seria mais ou menos que a Mongólia Interior, justamente pelo fato de que ali já estava uma situação ganha. Poucos soldados, o Japão não dava tanta atenção, vira e mexe um suporte ou outro, mas não era o exército japonês que estava ali. Eram outros senhores da guerra e basicamente aí alguns generais fantoches aí do Japão, ou então alguns generais não tão relevantes assim do governo japonês propriamente dito. Então, como o recurso na Mongólia Interior era menor, os senhores da guerra podem começar atacando por ali, e eles vão conseguir chegar aí até a Manchúria. Já os senhores da Guerra do Sul, eles vão basicamente ganhar dos japoneses numa guerra de guerrilha. E sem contar que também o Kuomintang e os comunistas também vão estar fazendo os trabalhos dele. Porém, os senhores da guerra, nesse caso, eles vão estar adiantados demais, justamente pelo fato de que eles vão usar o treinamento que eles tinham da Alemanha, da França, da Inglaterra, da própria União Soviética e até mesmo do próprio Japão contra o Japão. Então,
eles podem acabar até mesmo traficando armas, desviando recurso, justamente para alimentar outros senhores da guerra. Mas afinal, qual seria, né, a motivação dos senhores da guerra se unirem contra os japoneses e contra o Kuomintang e contra os comunistas? O fato, né, de que os senhores da guerra eles sabiam que se o Kai-shek ou se o Mao Tse-tung subisse no poder, eles iam de base, ou eles iam preso, ou então eles perderiam todo o controle regional deles e teriam que obedecer ordens e não dar ordens. Então eles meio que entraram num consenso, né, de que tipo, vamos fazer um bem bolado aqui, que se a gente ganhar legitimidade, a gente vai controlar a China. Então eu acredito que até mais ou menos 1944, né, com toda a China unida, com todos os senhores da guerra unidos, eles vão conseguir sim expulsar os japoneses, tá? E basicamente o único lugar aí que eles vão ter mais dificuldade, porém vai ser um lugar que eles vão meio que apostar a corrida, vai ser na questão da Manchúria, né? Justamente para a própria União Soviética não tomar a Manchúria e não jogar um monte de comunista na China e fortalecer os comunistas, Mao Tse-tung, Zhou Enlai, enfim. Então, com isso, eles vão ter dificuldade na Manchúria. A Manchúria vai ter que colocar seu exército também para pancadaria. Mas o objetivo principal aí dos senhores da guerra seria primeiro tomar as fronteiras aí com a União Soviética, depois, né, o resto ir avançando aí em território manchu. Beleza? Chegamos em 1945, né, os senhores da guerra de fato expulsaram ali os japoneses, e mesmo assim o Japão vai tomar as nuke por causa que eles não vão querer sair ali das outras colônias, e muito pelo contrário, eles vão ver que a China vai ficar difícil, então eles vão concentrar todos os esforços aí na Índia. Então, obviamente, né, que com os recursos naturais aí que todo o Sudeste Asiático oferece, eles basicamente vão correndo aí até o máximo. Então, a partir desse momento, né, vai tomar nuke. E ok, como é que fica a situação da China? Nesse caso, vamos supor que um senhor da guerra aleatório, né, que ele tem um destaque, que ele teve o plano aí de unificar, fazer uma frente unida aí contra os japoneses, o Kuomintang e o Partido Comunista, ele basicamente vai ser o, entre aspas, líder aí da China. Mas a questão é que, mas não vamos trabalhar nisso agora. Porém, ele já vai ter uma certa legitimidade, né? As potências ocidentais e a União Soviética vão reconhecer ele aí como o cara aí que teve a ideia aí de libertar a China. Então, ok. Como é que ficaria aí a Guerra Civil Chinesa? Eu acredito que os senhores da guerra eles iriam estar ainda de certa forma unidos, mas não por amizades, mas sim por conveniência, porque quem seriam os inimigos dessa vez? Seriam os comunistas. Já o Kuomintang, né, o Kai-shek poderia basicamente fazer algum tipo de acordo, assim, olha, eu controlo aqui a minha área, vocês controlam a sua, eu não me meto nos seus assuntos, vocês não se metem nos meus assuntos. Ah, vamos perseguir os comunistas? Vamos. Então, acredito que vai ter meio que uma frente unificada aí contra os comunistas, e os comunistas não vão ter a narrativa popular, né, de basicamente ter salvado a China, ter protegido as fazendas. Eles até vão poder pegar um fazendeiro ou outro, pegar um povo do campo ou outro, né, ou então alguém aí de uma zona mais periférica, justamente porque de fato eles davam mais atenção nesses lugares. Mas ao mesmo tempo a narrativa ia cair por terra, uma vez que os próprios camponeses, o pessoal mais de uma área mais pobre e tal, eles poderiam acabar desertando, né, justamente porque eles, né, não iam ver uma saída, eles iam ver que eles iam de encontro ao tiro, e eles não queriam fazer parte aí dessa carne moída. Então eventualmente eles poderiam acabar desertando aí do Partido Comunista, da guerrilha, e conforme eles fossem desertando e os comunistas fossem dando cabo aí deles, aí sim que os comunistas iam ir perdendo a moral e perdendo o discurso, né, de que todos são um só.
Então, a partir desse momento, né, os senhores da guerra eles conseguem ganhar a guerra civil chinesa junto com o Kuomintang, mas o Kuomintang não vai liderar nada. Ok, e a guerra civil chinesa pode ter até acabado no início de 1949, ou então em meados aí de setembro ou de agosto aí de 49, um pouco mais cedo. E qual seria o outro problema? Decidir se a China seria uma monarquia ou se a China seria uma república. Se fosse uma monarquia, né, poderia ser basicamente um Reino Unido da China, né, onde vai ter um imperador central, um rei central, mesmo que fosse uma figura simbólica, e cada senhor da guerra vai comandar o seu próprio reinado, né, que seria as suas áreas ali, até o mesmo o Kuomintang do Kai-shek poderia comandar o seu próprio reinado, mesmo que basicamente eles tivessem um ideal republicano. Ou então também poderia ser uma república federativa, estilo a da Rússia, um líder central, mas cada país aí vai ter a sua própria forma de administrar. Se eles decidirem o caminho da república, uma república federativa, né, e um monte de país aí dentro, basicamente a China não vai crescer do modo que cresceu, tá? Só adiantar essa parte porque eles não iriam ter uma economia planificada, eles não iriam ter um exército planificado. Algumas áreas poderiam ser mais ou menos militarizadas, outras poderiam ser mais ou menos ricas, né? Mas a capital em si provavelmente pegaria o melhor dos dois mundos, seria mais rica e mais militarizada, obviamente, mais defendida. E Taiwan também por motivos estratégicos, pois achou que Taiwan ia ficar ia ficar livre? Jamais. E os senhores da guerra iam engolir. Ok, como é que ficaria já a questão aí da Guerra das Coreias? Creio que a União Soviética poderia sim dar uma ajuda, pelo menos para segurar um pedaço de terra ali a mais na Coreia, né, para não fazer contato direto com a China e com os Estados Unidos, ou com a Coreia, que seria a Coreia do Sul, né? Então, basicamente, a União Soviética poderia ocupar e anexar aí alguns territórios coreanos, só para manter uma base de vigilância e evitar aí fronteiras. Durante a Guerra Fria, a China dos senhores da guerra seria uma neutralidade armada. O que seria a neutralidade armada? Seria a neutralidade do tipo, se o lado A invade, eles fazem aliança com o lado B. Se o lado B invade, eles fazem aliança com o lado A. Então, basicamente uma Iugoslávia, digamos assim. Então, a partir desse momento, os senhores da guerra vão governando aí a China. Não estou falando que seria um país bonitinho, poderia ser um país corrupto, poderia ser um país repressivo, né? Mas é como eu falei, cada área ia ter a sua própria administração. Durante os anos 70, né, o Vietnã ele não seria tão bem ajudado, né, como ele foi. Então, provavelmente, os Estados Unidos, mesmo que se não ganhassem, eles ainda poderiam manter o Vietnã do Sul ou até mesmo tomar um pouco mais aí de território do Vietnã do Norte. Já o Pol Pot não existiria, né, por causa que ele existiu por consequência do Mao Tse Tung, né, que ele era maoísta e seguia os ideais do maoísmo. Então, sem Mao Tse Tung, com Mao Tse Tung preso ou morto, ele não iria surgir. Então, provavelmente, o Camboja, né, teria caído aí para uma república, a república aí do Non Law, a República Khmer. Já durante a Guerra Soviética-Afegã, basicamente a China não iria deixar isso de lado. Mas por que se a China é neutra e você acabou de falar disso? Justamente pelo fato, né, do Maklik basicamente ser muçulmano. Então, eles basicamente não iriam fazer isso por questões ideológicas, por questões de geopolítica, mas sim por questões religiosas. Não seria eu contra ele, seriam nós contra ele, nós muçulmanos, né, na visão do Maklik, contra os ateus, contra os infiéis, enfim. Então, seria mais ou menos que nesse tipo, né, e obviamente que mesmo que se entrasse direto, a China não precisaria assumir responsabilidade, poderia falar que eram mercenários, terroristas, insurgentes, enfim. A questão do Tibete também, com certeza seria invadida, né, porque era uma joia da dinastia Qing, extremamente estratégico. E
o Tibete não seria uma zona autônoma, mas sim uma zona dividida aí entre os senhores da Guerra do Sul, tá? Principalmente aí de Qinghai e de Sichuan, se eu não estou enganado. Meu amigo Rodrigo, comenta aí que você manja mais do que eu aí nessas regiões estratégicas aí dos senhores da guerra. Briga com a Índia, não creio que iria ter, provavelmente iriam ter disputas ideológicas, não, disputas burocráticas, justamente pelo fato de que a Inglaterra e a Índia não iria ter medo de que o comunismo se espalhasse, que a influência comunista viesse parar na Índia ou no norte, ou ali naquelas regiões aí de fronteira. Então, meio que eles iriam ficar na deles. Já em questões econômicas, em questões das relações exteriores, eles iriam sim negociar com Estados Unidos, União Soviética, Europa, mas a questão também é que o próprio comunismo iria mudar, né? O próprio comunismo ia ser uma ideologia forte só ali na Europa e em alguns países africanos. Já na Ásia o comunismo não ia ter muita vez. E se eventualmente, né, surgisse aí alguns protestos comunistas dentro da própria China, já seriam repelidos aí pelos senhores da guerra. Poderiam sim ter algumas escaramuças de fronteira entre os senhores da guerra na Manchúria e a própria União Soviética, ou então às vezes até mesmo dentro da própria Mongólia. Já a questão do turismo, eu acredito que aí a China ia perder bastante, porque creio que os pontos turísticos como Muralha da China e coisa e tal, até que poderiam sim. Mas em Xangai, por exemplo, não acho que seria não seria a cidade super tecnológica que é hoje. Então, provavelmente o turismo cairia bastante e os locais basicamente não seriam todos, né? Não seria toda a China, pois muitas regiões seriam perigosas ou então seriam governadas aí por militares e que eventualmente aí eles iriam querer esconder alguma coisa e que o turista não pode ver. Então, creio que a China atualmente estaria grande, né? Estaria do modo que está, com Taiwan também, mas eu acho que não seria uma potência como é hoje. E mesmo que eles tivessem bastante soldados, não seria um exército unificado, seria um exército com investimento tal em Pequim, investimento X em Xangai, investimento, sei lá, mais bruto no Maclick, um investimento mais leve em Chongqing, entende? Eu acredito que o exército ainda seria um exército desregulado ainda, mas provavelmente eles iriam estar pensando em ganhar por quantidade e não por qualidade. Beleza? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Não se esqueça de ver os vídeos tanto do card quanto da descrição. Quem puder me seguir no Insta e nas minhas outras redes sociais, eu vou estar deixando aqui. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Não se esqueça de comentar aí o que vocês acharam da teoria, que vocês acrescentariam, que vocês removeriam. Comentem a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. Beleza? E vamos lá, que eu acho que eu esqueci alguma coisa. Não se esqueçam também, né, de que eu tenho um grupo no Telegram, vai estar aí também no link. Beleza? Fechou? Enfim, falou e fui!